Valendo! Fala galera do Pode Breve! E aí galera, tamo aí de novo! Estamos de volta mais uma vez. Nós falamos que nós estaríamos aqui e estamos. Olha eu aqui! E hoje a gente tá com a nossa irmã Ingrid e com o nosso irmão César. Eles são os líderes da Gilbrac de São Manuel e hoje a gente está aqui com eles para conversar um pouco a respeito das lideranças e a respeito de alguns desafios também que eles tiveram talvez com a liderança e como é liderar jovem. Hoje nós temos bastante assunto para conversar. Jovem falando com jovem, né? Liderando jovem. Exatamente. Eu sou um jovem que lidera jovem. E existem muitas coisas que a gente pretende conversar aqui nessa noite. Mas a gente vai começar na primeira pergunta. Vocês sentaram na cadeira da verdade e a cadeira da verdade às vezes é cruel. Real. Às vezes é cruel. E nós queremos saber, a primeira pergunta, a pergunta que nós fazemos para todos os convidados que vêm conversar com a gente. Como foi a sua chegada do casal até Cristo? Pode começar. Começa comigo? Pode. Então tá bom. Primeiramente quero agradecer a vocês por estarem aqui, dar oi para todos que estão, boa tarde, bom dia, boa noite. Então, na verdade eu tive 2 encontros. O meu primeiro foi com a minha mãe, onde ela me apresentou a Jesus, porque a minha mãe sempre foi da igreja, ela sempre esteve lá. Mas eu digo que o meu verdadeiro encontro, o meu verdadeiro, aquele que eu realmente comecei a servir ele como Jesus foi pela dor. Porque eu tive que sentir a dor para chegar nele. Eu tive que sofrer para poder encontrar ele. Então o meu caminho foi um pouco esse. Depois a gente fala sobre isso. Até porque eu falo agora. Eu também queria agradecer também os irmãos, já também falar oi para o povo, o pessoal que vai estar nos assistindo. E eu assim comecei na verdade com o meu tio, frequentando os cultos. Ele na época era quadrangular de São Manuel, sim, até hoje. E ia assim, mas como todo o jovem ia assim, sem nem muito interesse assim, ouvir a palavra, mas às vezes a gente vai até com outras intenções assim nos cultos. E aí eu me afastei um pouco assim devido ao meu trabalho, que eu fiquei um período fora, né? A Ingrid já estava namorando com a Ingrid nesse período, foi um período assim até difícil. E depois assim, quando eu voltei, a gente começou, como ela falou, a mãe dela fazia parte da Brasil para Cristo. E foi assim que a gente começou, aí a gente foi um culto e assim começamos a frequentar até a gente se aprofundar assim na palavra e Jesus nos mostrar o quanto ele é bondoso na nossa É vida. mais ou menos assim, né? A gente chega sem querer nada e Jesus chega e vem cá. Mostra assim que ele é o caminho, a verdade e a vida mesmo. Sem ele. E assim, né? É interessante que vocês são um casal jovem, né? Casados e liderando uns jovens, né? Quando vocês começaram a liderar, quantos jovens tinham lá? Quando a gente começou, tinha 5 jovens. 5 5 jovens, 7 com a gente. Faz Mas parte, teve uma né? época na igreja que os jovens era eu e ele. Só vocês dois? Só nós dois. Só nós. Só que quando a gente pegou já tinha uma quantidade maior. Mais significativa, né? Isso. É interessante, porque a gente vê, que nem a gente foi lá naquele culto que vocês fizeram, e vê que a Gilbrac hoje tem acho que 22 jovens. Foi isso que você falou? Tá com 25 jovens. Eita, Olha já cresceu. só, já bastante Já jovem. aumentou. Sim, Isso graças é a Deus. benção. E como foi esse trabalho? Porque a gente sempre procura o resultado, né? Mas muitas vezes a gente bate, nada acontece, né? Persiste. E eu vejo assim que o trabalho de vocês é um trabalho bem abençoado. A gente quer saber sobre isso e um pouco mais, né? Sobre a vida de vocês. É muito bonito o trabalho, inclusive tem foto no nosso Instagram, Do Gilbrac Botucatu OF, sigam a gente. Tem foto do culto. Vocês Foi têm bênção. vocês têm Instagram ou não, Samuel? Tem sim Eu Instagram, confundo né? muito
Instagram não, a gente tem Facebook. Ah, Jubrac São Manuel, mas Instagram a gente não tem. entendeu? Sigam No eles momento. no Facebook. tem que Mas no fazer. Facebook a gente tá lá. Fazer um e colocar um jovem lá pra montar. Pra cuidar. É. né? Aí, ó, tá Aí, ó, vendo? Aí, já ó, aproveita tá e É deixa. assim que funcionam as coisas. Você lembra que esse Uma estágio coisa a gente leva a tava... outra, né? Você lembra que nós estávamos conversando lá fora, né? Falando. Sim. Começou assim, numa conversa, numa reunião, e nós estamos Já é. aqui. Exatamente. É assim que funciona. Mas é interessante o trabalho de vocês. Naquele dia que eu tive lá, tinha uma jovem lá que me chamou a atenção. Porque eu tava lá, eu lembro que eu era daquele mundão do rodeio, e eu lembro daquela jovem nessas festas. Eu falei, nossa, que benção que essa menina tá vindo da igreja. E assim, é interessante esses tipos de trabalho. E a gente quer saber disso, como que é trabalhar com Sérgio Braque. Sérgio Braque de São Manuel é espontânea, se eles ajudam, se eles vão, se eles fazem. Isso é muito importante, os jovens precisam ouvir isso. Um puxãozinho de orelha. É, Então, a Jubrac de São Manuel ela é assim. A gente começou a. Quando eu e ele pegamos a Jubrac, o pastor confiou a gente nessa liderança, a gente tinha um medo. Eu, particularmente, tinha um medo. Que não era nem conseguir acrescentar jovens, mas era os que estavam saindo. sim. Era o meu maior medo, porque eu nunca tinha liderado, eu nunca liderei nada, eu estava começando, assim como eu acabei de falar, eu estava na minha fase, no meu processo, no meio da dor, o pastor Eliel chegou em casa e falou assim, Deus confirmou e eu quero colocar vocês. Eu falei para ele, pastor, como? O Senhor está vendo, ele fazia propósito em casa para me ajudar, eu falei, como é que eu e ele vai pegar a Jubrac agora nessa situação? Ele falou, mas Deus falou. E aí eu falei, quem sou eu então? A gente pensa, será que a gente está preparado para isso? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta, só que muita- assim... Olha, chegamos num ponto legal. Muitas vezes eu tentei fugir também da Jubrac. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou lá na igreja, eu vou pregar para os jovens. Eu falava, eu queria, tô fora, pregar para jovens. Eu estava fazendo o IBBC já, muitas pessoas chegaram, não, vamos lá, você pregou para os jovens. Eu falei, não. Os jovens é complicado e a gente tem esse medo, né? Isso foi interessante, porque uma das coisas que o jovem, ele fica num conflito eu não estou preparado. Eu não estou preparado para isso, não estou preparado para aquilo. E como foi lidar com, vocês não estavam preparados, mas foram. A questão é essa, eu acho que a gente, vamos dizer assim, será que a gente vai estar preparado para alguma coisa? Exatamente. Então Tem que vamos dizer assim, a gente vai se preparando. Sim, vamos dizer assim, que a gente nunca vai estar preparado para nada se a gente nunca fez. Essa é a questão. Eu e o Matheus costumam falar assim, da incógnita, né, Matheus? Nada, mesmo que seja assim, nada mesmo que você diz com convicção que é sim, pode ser que seja não. E essa é a incógnita, essa é uma probabilidade. Nem que seja assim, você fala assim, não, eu vou fazer, mas talvez você não consiga. Mas essa é uma verdadeira verdade, você nunca está preparado para nada. Nunca vai estar. Principalmente quando é algo que você nunca fez. Como se preparar para algo que você nunca fez, nunca viu? Aí Deus chega em você e fala assim, eu quero que você faça determinada coisa. Você vai falar assim, mas eu nunca fiz, Senhor. Assim como quando foi para Moisés falou, mas o que eu vou falar para eles? Ele fala que eu sou. Então é isso que ele diz, faz o que eu mando, porque quem manda eu sou, né? Então, quando o pastor chegou em mim, quando o pastor chegou para poder falar para a gente entrar na liderança, eu tentei recuar, estava sofrendo, mas eu falei, não, eu vou. E aí, como eu falei, meu maior medo era os que estavam a sair, porque eles estavam começando. Tirando alguns, que nem o Fábio, que vocês devem conhecer, ele já estava com a gente há um tempo, os filhos do pastor, mas alguns estavam chegando. Eu falei assim, eu não tenho experiência nenhuma, e ele também não, a gente vai pegar e se não der certo. Mas eu entreguei nas mãos de Deus e eu particularmente falei assim, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser que eu faça. Eu meio que fiz um contrato com Deus, eu falei assim, tudo que o Senhor quiser, o Senhor me mostra que eu farei. Pode ser difícil, pode ser fácil, pode ser impossível, mas eu vou fazer. E então nisso começou as ideias, né, César? Os jovens iam em casa, aí eu ficava lá sentada e falava, Senhor, eu quero trazer para eles algo que eu nunca vivi.
que eu nunca vi em lugar nenhum, eu quero trazer algo diferente. Aí ele dava uma célula, a gente fazia alguma coisa diferente, até que ele nos deu, que um sonho, ele me deu um projeto, que é o qual a gente está fazendo na igreja no momento. A gente já fez o 7º no mês passado e a gente vai pro 8º agora no mês de setembro, porque no mês do congresso a gente teve que pular, porque a gente teve muito ensaio, muita coisa que a gente não conseguiu fazer. E chama Fortaleza da Coragem esse projeto. E a gente começou ele com os jovens que a gente tinha. Só que é uma coisa assim que quando Deus colocou no meu coração, eu falei pra ele, eu falei assim, é diferente, é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, a gente vai conversar com o pastor, vai sentar com ele, se ele aceitar a gente vai fazer. E desde então começou a chegar os jovens, começou a chegar e começou a ficar, a permanecer, e a gente chegou com essa quantidade que a gente tem. Não posso dizer que são jovens perfeitos, porque ninguém é, nem eu, nem ele. Ninguém é. Só que são jovens que eu posso declarar que eles tentam. E é isso que um jovem deve fazer, tentar. Sim. Porque quando a gente fala assim para a pessoa, mas ele não vai, sabe? Às vezes o líder pensa assim, mas eu estou tentando fazer as coisas e não progride, não vai para frente, esse jovem não quer sair do lugar, essa juventude não sai do lugar, mas o que eles precisam analisar é se o jovem está tentando, porque é difícil, o mundo tenta sugar muito, assim como Paulo mesmo fala, que o corpo é uma coisa, o espírito é outra. Sim. E o Isso corpo que é importante, ele que a sempre gente vai não querer levar o desista, né? pecado. Não desista dos jovens, assim. Às vezes acontece muito de o jovem assim passar por alguma situação e muitas pessoas assim desistirem e falar assim, aquele ali já não tem mais jeito mesmo. Sobre assim, experiência assim, que na verdade a gente passou por isso, assim, né? Às vezes assim, está lá no mundo, está lá fora assim, e não tem ninguém assim para chegar na gente, assim, a gente precisa de um conselho, assim, de uma palavra, de um Jesus te ama, e não ter isso, sabe? Você olhar para um lado e não tem ninguém, você olha para o outro e não tem ninguém. Eu acho que a importância, por isso que a gente vê isso, de não desistir dos jovens, assim, independente da situação que eles estejam vivendo, porque eles precisam disso. Eu acho que a gente precisa trazer ele perto, que é mais fácil dele passar por isso do que ele estar longe. Sim. O que vocês falaram é um detalhe bem interessante. Eu li isso num livro essa semana. Da pessoa tentar mais uma vez, né? É importante tentar mais uma vez, não desistir. Porque se você desiste, você está entregando, né? Jogando toalha. E muitas vezes tentar mais uma vez é que aquilo que você errou, Jesus está aperfeiçoando para você errar de novo, né? Sim. E é interessante isso. É por isso que a gente tem que trabalhar com jovens mais intenso, mais perto. É uma coisa que vocês falaram, outra coisa assim que eu acho muito interessante, dar experiência para os jovens. Os jovens, eles, para estar dentro da igreja, eles precisam de experiência. Eles não podem estar no banco ali e acumulando poeira e ter de aranha, não. Eles têm que estar trabalhando. É uma das ideias que eu e o Matheus sempre tem. Não, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Independente do que a gente vai fazer, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Porque o jovem, ele precisa de experiência. Muitas vezes as pessoas chegam lá no púlpito e falam todas as experiências. E o jovem está ali sentado só ouvindo. E quando vai chegar a minha vez? Exatamente. É o que mais pensa. Quando é que eu vou viver isso? A propósito, esse projeto que eu comentei do Fortaleza da Coragem, o primeiro dia dele, a gente fez os jovens viver exatamente o que foi proposto. Porque o tema era, seja luz em meio à escuridão. Aí o que a gente fez? Eu estava num propósito, aí eu acordei às 3 horas da manhã para orar nesse propósito. E quando eu acordei, eu orei e voltei a dormir. Só que eu não conseguia dormir. Sabe quando a cabeça fica pensando e as coisas vão acontecendo? Aí a hora que eu levantei, Deus falou assim para mim, o seu tema do primeiro, porque eu tinha pedido para ele algo para mim fazer, porque assim, do tanto que eu sofri, eu falei assim, se chegarem jovens que estão sofrendo o mesmo que eu, quero mostrar para eles que tem jeito, sabe, que vai passar.
E é isso que eu queria mostrar. Aí ele colocou no meu coração, o tema é seja luz em meio à escuridão. Por quê? Porque quando a gente está sofrendo ansiedade, quando a gente está sofrendo depressão, a gente está no meio de uma escuridão. É aquela escuridão, ela quer acabar com a nossa felicidade, ela quer acabar com a gente, mas o que a gente precisa focar? Na luz, que há uma luz, que a luz está ali. E aonde que está a luz? Quem é a luz? Quem que diz eu sou a luz do mundo? É Jesus. E então eu não conseguia dormir, ficava aquilo na minha cabeça. Aí eu falei, Senhor, mas eu quero fazer algo para eles viverem, para eles sentirem que eles são a luz. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, ele começa a morar dentro de você, ele faz morada, o Espírito Santo faz morada em você. Então a luz, ela vai estar em você. E pode a escuridão estar do seu lado, pode as coisas quererem te tragar, mas a luz vai estar ali, porque ela está em você. Aí começou a vir na minha cabeça uma tenda gigante, e nessa tenda os jovens todos de branco, a igreja escura para mostrar o que? Vocês estão na escuridão. Mas aí então quando a gente ligou a luz negra, que ela só reflete o branco, então eles começaram, eles brilhar, só eles. Então ali naquele momento a gente fez eles entenderem que no meio daquela escuridão, no meio daquele sofrimento, no meio de tudo aquilo que eles estavam passando, a luz que eles tanto procuram, a gente fala assim, né, sempre haverá uma luz no fim do túnel. É eles mesmos. Somos nós mesmos. Por quê? Porque Jesus está em nós. Então, qual que é a maneira da gente se levantar com força, sorrir e dizer eu vou continuar? É você entender que o Mestre está com você, está lá no barco. Então a luz você não vai encontrar no fim, você já está mesmo. E a escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Sim. A ausência de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo na nossa vida. A escuridão ela só prevalece quando existe a ausência da luz. Quando tem a luz, ela prevalece, ela fala em todo lugar. Tipo assim, se tiver um lugar e ligou um ponto de luz, aquela luz vai incendiar o lugar todo. E isso é interessante, é uma experiência que os jovens eles têm que ter. Eles têm que entender que no meio de onde eles estão, do lugar onde eles estão localizados, eles são a luz. Tipo, se tem uma pessoa ali que está passando por um momento de dificuldade, eles têm que entender que eles vão ver para olhar para ele e falar assim, olha, aquele rapaz é luz, tem alguma coisa diferente nele. Sim. Quando eles olharam para eles, eu tenho certeza que eles olharam e falaram assim, nossa, minha roupa tá azul, tem alguma coisa diferente em mim. Acho que essa percepção que eles têm que ter. Todos os jovens têm que ter, todos os jovens que aceitaram a Jesus. A gente já falou que... Aquela maneira de você se imaginar, você tá lá no meio do mundo, porque a gente vive no mundo, mas a gente não é dele. Aí você começa a perceber uma juventude ali, outra aqui, e aí o jovem começa, tem uma tendência de falar, eu queria estar ali, queria estar participando daquilo. Será que se eu não estivesse naquele lugar eu não estaria melhor, não estaria mais feliz do que aqui na igreja? Parece pequeno, não parece pequeno? Só que eles não conseguem ver o mundo espiritual, não conseguem ver a escuridão que está ali, mas não conseguem ver a luz que eles estão levando. Mas é uma coisa que você precisa cuidar. Porque a sua luz é porque você tem Jesus, não é porque a luz está em você, tipo, eu sou luz, não, é porque Jesus está comigo. Mas a partir do momento em que você se afasta dele, você se afasta dessa luz também. Então eles precisam querer a luz, ter sede da luz. Essa é a diferença, né? A importância das experiências, né? Eu voltei com o propósito de dar experiência para os jovens, sabe? São poucos, são 5, igual vocês falaram, mas eles precisam ter um pouco mais de experiência. E é interessante que assim, outro dia, eu recebi foi no meu trabalho, né? O Jonathan, inclusive, ele é uma benção. Ele chegou e falou assim, eu falei que tinha começado meu trabalho com jovens, assim, ele falou que já tinha trabalhado assim, né? Na congregação onde ele congregava. Ele falou uma coisa assim interessante para mim, ele falou assim, ó, não importa quantos sejam, se sejam 50 ou se seja 1, tudo que você fazer para 50, você faz para 1. E isso entrou, sabe, dentro de mim, assim, até eu comentei com ela sobre isso uma época. Eu falei assim, então tudo que a gente for fazer, independente assim, de quantidade, que seja da mesma maneira. Eu penso assim que melhor que quantidade é qualidade.
Sim. É melhor você ter 5 jovens que são ali empenhados, que estão sempre dispostos, vamos orar, vamos fazer isso, do que você ter 50 e tudo disperso. Você fala assim, Até mesmo porque isso é bíblico, né? isso é bíblico. É bíblico. É uns 300. Sim, eram quantos? 32 mil. 32 mil, só o número 300. É mais qualidade do que quantidade. E é interessante. É um trabalho assim que a gente olha e fala assim, bem. E eu acho que o que isso deixa muito claro também, por exemplo, era 300 de 32 mil, por exemplo. Muitos são chamados, mas também poucos escolhidos. Mas o que dá a entender, quando a gente tem um número expresso de jovens grande, a gente sabe que todos, o desejo é que todos realmente queiram, mas a gente sabe que nem todos querem. E ao meu pensamento, quem tem um grupo de jovens de número grande deve ser mais trabalhoso. Por quê? Porque nem todos querem. E como que é isso? Lidar com gente que não quer fazer o negócio? Vamos fazer, a pessoa não quer fazer. Olha, é difícil. Ai, cadê os jogos? Vai assistir, mano? Meu Deus do céu. Não, mas lá todos querem, mano. Sejam todos. Lá os 25 querem. Meu Deus, é muito difícil, porque assim, como ele falou, a gente tem que fazer para quem quer. Isso é o certo. Só que, e como que fica o sentimento aqui dentro? Porque a gente sabe quem é, a gente sabe que está lá. Aí a gente quer fazer o projeto, a gente quer fazer um culto, quer fazer uma célula, quer fazer uma coisa diferente para que todos ali estejam. Porque você quer que todos vivam aquilo. Aí chega na hora, falta um ali, falta outro ali, falta outro ali. A gente tem que levantar a cabeça. No início eu sofri muito com isso. Meu pastor Eliel sabe. E se ele ver, ele vai até falar, realmente, porque eu sofri muito com isso. Eu fazia as coisas, tinha, vamos supor, 5 jovens, iam 3, faltava 2, e eu me doía com aquilo. Não porque não tinha um jovem ali, mas pela pessoa. Eu falava assim, poxa, a gente pega um amor de irmão naquela pessoa, a gente quer a pessoa perto, a gente quer cuidar da pessoa. E aí ela não vinha, eu sofria muito, eu chorava, eu conversava com o pastor Miguel e ele falava, Ingrid, você precisa aprender a lidar com o seu ministério, porque ele é assim, a gente está num ônibus, ele falava para mim, e esse ônibus ele tem muitas paradas, a gente está pilotando, é como se eu fosse piloto, você é o copiloto, o César está ali, a gente está guiando essas pessoas para o alvo. Mas cada parada que é feita vai subir 3, mas vai descer 5. Porque tem pessoas que elas não aguentam a viagem. Porque pega um ônibus aqui em Botucatu e viaja lá para Santa Catarina. Mais ou menos umas de 12 horas de viagem, mais ou menos, para mais. Aí você vai chegar uma hora que você vai cansar, você não vai mais querer fazer essa viagem. Aí o que você... Tem uma paradinha ali, você olha para o lado e fala assim, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui tem mais coisas para eu me fazer, aqui tem mais visão, tem mais paisagem, aqui é um lugar bonito, quero ficar aqui, quero descer aqui. Só que aí você desce ali e o ônibus continua, só que o ônibus, a diferença é que ele vai chegar. E a hora que ele chegar lá, minha tia mora em Balneário, então eu posso falar, o lugar é maravilhoso, é lindo. E aquela pessoa que parou no meio do caminho não desfrutou do lugar, não conseguiu chegar. E é assim que a gente está. A gente está dentro desse ônibus, a gente está indo, está cansativo, está com dor no pescoço, está com dor na junta, está querendo parar, está querendo descer, ir para o banheiro, só que a gente não pode parar, a gente tem que continuar, porque o destino final vai chegar. E a hora que chegar vai valer a pena todas aquelas horas que a gente passou lá dentro. Porém, a gente vai ver pessoas descendo e a gente vai ver pessoas subindo. E isso vai doer, só que a gente não pode parar. Fala, Jesus. Eu acho que essa parte assim é bem assim, bacana de falar sobre isso, né? Sobre essa dor assim que o líder começa a sentir de ver essas pessoas assim saírem, ou pessoas assim indo pro mundo. Os jovens precisam pensar bem antes de sair. O líder sofre muito. Nossa, a gente... Tá ouvindo, jovem? Não, assim, é que nem a gente falou, né? Nosso pastor assim, conversa bastante com a gente assim, sobre isso, sabe? Sobre saber lidar com isso, assim.
com essa dor, assim, porque o amor é muito grande, assim, pela alma daquela pessoa, sabe, pela vida da pessoa. Isso a gente traz pra gente, então a gente fica, tem dia que... Jovem quer momento. É isso que eles querem, momento. Tem muitos que vivem as experiências lá dentro da igreja tão forte, fortalecido, e falam, agora não sai da presença nunca mais. Quando vai pra fora da igreja, vê um amigo do mundo e fala, oi, tudo bem? Eu acho que eu vou lá com ele. Já era a presença, já era o momento, já era tudo, acabou ali. É isso que os jovens querem, eles querem um momento. Por isso que a gente precisa, além de passar aquele momento para eles, fazer eles entenderem que é muito mais. Maior. Sim. É uma coisa extraordinária. É que nem um sonho uma vez que eu tive e o pastor me ajudou a entendê-lo. Eu sonhei que eu entrava num lugar e esse lugar era pequeno, menor do que essa sala, coisa bem pequena mesmo. Então se pegasse aqui, esse tamanho. E nesse lugar tinha uma janela. E nessa janela eu ficava olhando e lá do lado de fora era enorme, era muito grande, e eu lá presa naquele lugarzinho pequeno. Só que então, a hora que eu parei de olhar para aquela janela, e eu olhei para o lugar que eu estava, a parede de trás começou a se abrir, se abrir, se abrir, e aí eu comecei a voar num céu. Era um céu gigantesco, lindo, maravilhoso, e eu voava. Eu lembro que eu abria os braços, ia para trás, ia para frente. Nossa, era maravilhoso. Até que fechou aquele lugar e entrou um senhor nesse quartinho que eu estava. E esse senhor falou assim, o que vocês aprenderam com isso? E eu lembro que eu respondi assim, que eu não tenho mais medo da morte. E quando eu contei isso para o pastor, ele falou assim, mas é o nosso mundo. Quem está lá fora vê a gente preso dentro de uma igreja, vê a gente preso dentro de regras, exatamente. Vê a gente preso, só que na verdade pensa assim, eu não posso fazer nada. O quanto livre nós estamos. Sim, A questão é essa. Porque no sonho voava. Então quer dizer, quem está preso é do mundo, não é a gente. A gente está livre, a gente está solto, a gente está transbordando, esperando a volta de Jesus. Então é o nosso mundo, as pessoas lá de fora, digo até os jovens que estão no mundo pensando em vir para Cristo, pensando assim, mas eu vou perder minha juventude. Não vai perder. Você vai ganhar liberdade. Uma coisa que, porque se você está no mundo, você está preso em drogas, você está preso em bebidas, você está preso em amigos, você está preso em baladas, você não consegue mais viver sem aquilo. Nossa, ser escravo. Você está escravo daquilo, mas é totalmente diferente. Porque quando você entra para Cristo, você não é viciado em droga, você não é viciado em bebida, você não precisa dessa felicidade para ser feliz, você já é feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você, então você é livre. A questão é que assim, não é que a gente está preso no mundinho, mas a questão é que daí a gente tem o poder da escolha. Ou seja, a gente não vai fazer isso porque a gente é cristão, a gente não quer fazer aquilo porque nós temos poder de escolha, porque nós temos Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade, exatamente. A liberdade é ter poder de escolha. Primeiro no podcast, o presbítero Júlio ele falou, liberdade é poder de escolha. Você pode escolher. Quando você não tem poder de escolha, você é escravo. Não posso parar de beber, eu não posso parar de fumar. Então você é escravo. Você não escolhe. Agora quando você escolhe, a palavra diz, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A gente acaba podendo escolher. Então, o rapaz chegou em mim e falou, até perguntou assim, uma pergunta que foi meio até indecente, ele falou essa pergunta pra mim. Aí eu falei assim, primeiro eu falei, deu uma resposta pra ele errada, eu falei assim, eu não posso. Eu falei, não, peraí, essa resposta tá errada. Eu falei assim, eu não quero. Eu posso fazer, eu tenho liberdade de fazer, mas eu não quero fazer. Essa é a liberdade que o jovem tem. Ninguém vai impedir. Ninguém vai falar nada pra você. Se você quiser estar sentado numa mesa, alguém te oferece um copo de bebida, você pode pegar. Jesus não vai arrancar a sua mão se você catar o copo, entendeu? É exatamente isso, é a liberdade de escolha. É a liberdade de escolha. Na verdade, uma coisa que eu acho interessante sobre a liberdade de escolha é que ninguém realmente é livre para escolher quando não sabe os dois lados da moeda. Sim. É muito fácil falar para vocês que é melhor ficar de um lado, sendo que
não conheço o mundo. Da mesma maneira, as pessoas que estão no mundo dizem que é muito melhor ficar do lado deles, mas eles não fazem nem ideia do que é esse lado aqui. E muitas das vezes quem está aqui já sabe o que é estar lá. Quer estar lá. Então quem é mais livre? Pois é. Imagina. E é muito isso, né? Porque, tipo, normalmente, em vários testemunhos que a gente escuta, é assim, a pessoa ela já era da igreja, aí ela saiu da igreja, aí depois ela voltou pra igreja de novo. Se fosse ruim, ela não teria voltado. Se fosse ruim, Fosse bom, tinha ficado por lá mesmo, né? Então, se você não é cristão, fica a dica. Procure conhecer o outro lado da moeda. Procure conhecer. Isso. Mas você lembra que a gente estava falando, né? Você comentou sobre a parte da dor. E vamos falar um pouco sobre isso. Acho que os jovens também, a gente está entrando no mês de setembro, eu acho que tem muito a ver com isso. Setembro amarelo, nossa. A cabeça falha, tem hora. Setembro amarelo, a gente, não só nós, mas todos tratam diretamente com a parte de suicídio. E muitas vezes as pessoas se encontram da maneira que você está. Então, se você puder, se você... Para a juventude, assim, o suicídio é a segunda taxa assim, de maior mortalidade. Acho que só perde para acidente de carro. Aqui na nossa cidade, se eu não me engano, o presidente, né, chegou a comentar que por semana a taxa é de 3 a 2 tentativas. Por semana. Muita coisa. A cidade de Botucatu. E a gente queria saber um pouco dessa dor, sim, né? Irmã, você sentia vontade, né? Então, é que assim, desde criança eu conheço a igreja, como eu falei, minha primeira vez que eu conheci a Jesus foi através da minha mãe, que ela, quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, se batizou e desde então ela nunca saiu da presença. Mas eu me desviei, porque ela foi para o Brasil para Cristo e na época a gente era da quadrangular e por essa troca eu acabei desviando. Ainda que é interessante falar que uma vez eu estava na minha casa, trancada no meu quarto, porque eu comecei a odiar a crente por causa de tudo que aconteceu na minha vida. O divórcio da minha mãe, aí ela se casou com outra pessoa que hoje é um pai para mim, só que na época eu não aceitava. Então muita coisa aconteceu ali e eu comecei a odiar aquela vida que a minha mãe levava e fazia com que eu tivesse nela também, porque por mais que eu não estava na igreja, a minha casa, a casa da minha mãe era uma casa de missionários, vivia missionários pra lá, dormindo, ficando. E teve uma época que chegou uma irmã em mim e falou assim, ela falou assim, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí ela começou a orar, ela olhou pra mim e falou assim, Deus, né, falou, Deus tem uma grande obra na sua vida e vai ser dentro da Brasil para Cristo. Na época eu pensei assim, não vai ser. Porque eu não gostava dessa igreja, Deus me perdoe, mas eu não gostava. Não gostava, meu Deus, eu falava, não vai ser. Se um dia eu for me batizar, eu vou descer as águas na quadrangular. Não, eu desci aqui na Sé. Eu falava, não vou. Mas enfim, desde então eu nunca segui a Cristo verdadeiramente. Aí a minha mãe teve um tempo que ela mudou de igreja, mas tudo foi permissão de Deus. E a época que ela voltou para o Brasil para Cristo, eu fui com ela. Porque eu estava passando por um momento difícil, eu estava com depressão, mas não estava da maneira da minha dor. Eu estava naquela depressão, que era aquele negócio ruim. Aí eu acabei indo para a igreja com ela, mas eu ainda estava com um pé para fora e um pé para dentro. Eu não servia a Jesus. Eu costumo falar para os jovens que eu passava cartão. Sabe quando você chega na igreja, você passa o cartãozinho, fica lá, assiste o culto, sai, passa o cartãozinho, tipo, fiz minha parte. Quando você entra no trabalho, fiz minha parte, passei meu cartão lá, já trabalhei, agora vou embora. Até que aconteceu, né, que daí Jesus falou assim, acho que acredito, chega, né, palhaçada já. Palhaçada isso já. E então, o meu avô, do nada, ele ficou doente. E aí, quando meu avô ficou doente, foi coisa de 4 dias ele faleceu. Só que no terceiro dia, eu estava na casa da minha avó,
E aí veio uma voz na minha cabeça e falou assim, que a minha avó, ela estava indo na igreja com a gente, mas ela ainda tinha o lado católica com ela, sabe? Tinha bastante imagens na casa dela e tudo mais. E veio uma coisa na minha cabeça que falou assim, se você tirar isso daqui, seu avô é salvo. Mas na minha cabeça, meu avô ia ser curado. Ele ia estar com a gente. E eu peguei e falei assim, eu recuei, eu falei assim, eu não vou contar isso pra minha avó porque eu não era convertida, então eu falei, eu vou magoar ela gosta dela. E aí, deixei passar, passou o sábado, meu avô estava internado, passou o domingo, passei o dia inteiro no hospital com ele e à noite eu fui na igreja. E com aquilo no coração, eu ajoelhei no chão e falei assim pra Deus, se for da tua vontade eu realmente falar isso pra minha avó, ela vai aparecer na igreja ainda hoje. Você contou isso aí Eu contei. num curso de jovens, Verdade. que você ministrou. E aí então, quando eu falei isso, era impossível, porque ela estava no hospital internada com o meu avô, então eu sabia que isso era impossível. E sabe aquele momento... Tomé, que você fala pra Deus porque você sabe que não vai acontecer. Eu vou falar, mas não vai acontecer, eu sei que não vai. Você sabe que não vai acontecer, então você fala. Você fala, você tá Como falando... se ele fosse limitado, né? Você tá falando do impossível pro Deus que gosta do impossível, né? O possível Comecei você lá, faz. assistir o culto, aí nisso o pastor Eliasib estava pregando. Aí ele começou a pregar e falar assim, ó, quando Deus coloca algo no teu coração, você tem que falar. Vai e fala pra pessoa. E eu pensava, mas minha avó não veio, então eu não vou falar. Aí chegou assim um momento que o meu padrasto, que é o Flávio, estava sentado aqui de um lado e eu do outro, ele olhou pra mim e falou, sua avó tá aí. Eu falei, quê? Quem tá aí? A sua avó. Eu falei, a minha avó tá aí? Tá aí fora. Levantei, fui lá e falei, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, não sei. Seu avô piorou, amarraram ele, eu saí do hospital, cheguei num taxista e falei, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu quero que você me leve na igreja, eu preciso chegar lá. Aí ele falou assim, vamos, chegou lá, ela falou assim, olha, eu moro aqui na rua de trás, em casa tal, amanhã você passa. Ele, não quero nada. E ficou naquilo. E ela entrou na igreja, eu falei, eu preciso falar pra você. Contei tudo pra ela, a gente foi na casa dela, a gente tirou tudo, fez uma oração muito forte. Acabou aquilo, meu avô faleceu. Mas aquilo acabou comigo. Eu lembro que eu cheguei no pastor Eliel e falava, pastor, Deus falou que ia salvar. Ele falou, ele não salvou? Ele está salvo. Porque faz um mês que meu avô frequentava a igreja e sendo que era um homem que odiava crente, odiava pastor, odiava tudo. Salvou, está salvo. E a partir daquele momento... Eu lembro que aquela noite você ficou até sem entender. Gerou até uma certa revolta, assim, se perguntando pra Deus, mas você falou que ia salvar, só que salvar de outra maneira. A gente sempre olha, né, pro físico. A concepção da salvação Sempre pro físico, não, ele vai ser curado. Então, aí depois disso, o pastor falou assim pra mim, você tem um chamado, Deus falou com você algo, é profecia, você tem que começar a se entregar para esse chamado. E então a gente entrou na pandemia, e aí eu comecei a ficar muito tempo sozinha em casa, eu já era casada, eu morava na minha casa, então eu ficava muito tempo sozinha e aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça, até que chegou uma noite em que eu estava dormindo e aí do nada eu acordei sufocada, eu acordei tendo calafrio, eu olhava, não via nada no meu quarto, sumiu minha visão, eu falei, o que está acontecendo comigo, eu vou morrer? E aí aquilo começou toda noite, piorando, ia piorando. Tinha vezes que ele estava na sala e do meu quarto, a sala tem um corredor, e eu acordava e eu andava naquele corredor que eu não enxergava nada dele, nada. Era correndo assim, sabe? Com aquela falta de ar, falando, não, eu vou morrer, uma dor no peito. Teve certas noites frias, que eu ligava a água do chuveiro no gelado e enfiava minha cabeça lá dentro porque eu não aguentava de dor, sabe? Parecia que tinha alguma coisa que me amassava e eu estava sofrendo muito. Até que chegou algumas pessoas, o pastor Eliel ajudou muito, fez propósito em casa, oração.
Mas aí uma pessoa enviada por Deus uma vez falou assim pra mim, uma pessoa que já tinha passado por essa situação, e ela falou assim pra mim, eu nunca esqueci, Ingrid, quando eu passei, eu não entendi, mas eu estava passando por isso porque Deus me queria mais perto. E foi através dessa dor que eu me aprofundei. Foi através dessa dor que eu mergulhei, como se você estivesse mergulhando num oceano. E aí quanto mais você mergulha, mais sufocado você fica. Parece que falta ar, falta tudo. Só que lá no fim dele é onde Deus está. E você precisa passar por esse momento, você precisa passar por essas águas. E ela falava para mim, passe com força, porque vai chegar a hora em que Deus vai honrar toda essa dor. E aquilo me marcou de uma certa forma, que eu peguei e falei assim, eu vou mudar a minha vida. E aí, então, naquela mesma noite que ela me ligou e falou isso pra mim, eu tinha medo de dormir, eu tava parecendo um zumbi, porque eu não dormia à noite, porque eu tinha medo de acordar, e de dia eu ficava estressada, porque a gente não dorme, nosso corpo sente, né? E então eu sentei no sofá e eu comecei a chorar, aí meu celular apitou, eu fui ver, e era minha mãe que tinha me marcado, porque eu tava no auge das lives, né? Porque pandemia, todo mundo fazendo live. E então, era uma live de uma cantora, que eu esqueci o nome, mas ela, muito abençoada, ela esqueci. Mas enfim, e ela falava assim, quando Salomão, ele pegou o trono, ele quis fazer algo diferente para Deus. Porque era costume, todo ano, eles sacrificarem um cordeiro. E ele falou, por que eu vou sacrificar só um se eu tenho um monte? Então eu vou sacrificar 1000. Eu vou sacrificar muito mais. Por quê? Porque ele queria mostrar a diferença, que ele era diferente. E através disso, Deus permitiu que ele escolhesse algo. E ele escolheu ter sabedoria. Ser usado. E então, ele foi ousado. E através dessa ousadia, que Deus chegou nele. E eu peguei aquele momento para mim como se fosse o divisor de águas mesmo. E eu falei, eu vou mudar a minha vida. Vou mudar a partir de hoje. Entrei no meu quarto, ele já estava dormindo, aí fui num canto lá, no meu quarto, sozinha, ajoelhei com essa Bíblia, que ainda era nova, com essa Bíblia, uma caneta e um bloquinho de papel. E eu falei assim, eu não sei por que eu trouxe isso, mas é porque eu quero ser ousada. Já que Salomão foi ousado, eu quero ser também. E eu comecei a contar tudo para Deus. Então eu até digo, para quem estiver assistindo ou para que vocês, conte tudo para Ele. Porque tem coisas que a gente não vai contar para pai, vai contar para mãe, vai contar para o pastor também, que eles nos ajudam. Só que a questão é, tem coisas que só Deus pode resolver. E eu contei para todo mundo. Eu contei para os meus pais que eu estava passando, para o pastor Eliel, eu contei para essa minha amiga que me ajudou muito, contei para a psiquiatra, porque eu tive que fazer um tratamento, tudo, mas eu esqueci de contar para quem poderia me ajudar. Só quem poderia contar. É interessante, eu vou interromper você. Imagina. Porque a gente pega Jesus fazendo uma cura. Antes de ele curar alguém, ele perguntava, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Ele perguntava, muitas vezes é isso, Deus quer que a gente fale para que Ele possa agir. Muitas vezes a gente conta para as pessoas, totalmente pessoas que a gente acha que vai poder ajudar. Mas aquele que tem o poder de nos ajudar, a gente esquece dele. Exatamente. Jesus ele só curava depois que a pessoa falasse, olha, eu quero que você faça voltar a enxergar. Aí a pessoa tomava a enxergar de novo. E é interessante isso, a pessoa tem que ser específico na hora de falar. A Bíblia nos ensina a orar por coisas específicas. Olha, eu preciso disso. E é interessante. Tem um hino antigo ainda que fala sobre isso, né? Que é conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desmeje com a sua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Achava palminha. E então naquele momento eu desabei para Deus, contei
tudo, mas eu contei até o que eu senti. Eu falei, ó, Senhor, eu sinto dor aqui, eu sinto dor aqui, eu sinto dor na nuca, eu não sei mais o que eu faço. E aí então, quando eu terminei de desabar para ele, eu falei, eu vou tirar uma palavra. Aí eu fiz assim na minha Bíblia, só que aí caiu numa palavra e eu não entendi. Não entendi nada dela. Eu falei, eu vou tirar outra. Sabe aquela pessoa que fala assim? Não é isso que eu estou falando. Não, não é esse não, vou tirar outra. Aí a hora que eu abri de novo, caiu na mesma palavra. Aí eu falei, ah não, tem que entender essa palavra. E foi essa, de Isaías 38. Aí eu falei, não, eu vou entender essa palavra, porque Deus está querendo falar comigo. E aqui nessa palavra, ela está falando sobre um homem chamado Ezequias, aonde Deus mandou o profeta Isaías chegar nele e falar o seguinte: olha, é o seguinte, você vai morrer. Já imaginou Deus chegar e falar para você, você vai morrer. Arrume a tua casa porque você vai morrer. E então Ezequias, a Bíblia vai nos dizer que ele era um homem reto, temente ao Senhor. E o que ele faz? Além dele começar a questionar, a dizer assim, ah, fala sério, fui reto até agora, ainda o cara vem e manda falar que eu vou morrer. Não, Isaías chega aqui porque Deus mandou falar que eu vou morrer. Não, o que ele faz? Ele vira para uma parede, a Bíblia vai nos dizer. E nessa parede ele começa a clamar ao Senhor e a chorar muitíssimo, a Bíblia vai dizer, e a clamar para ter misericórdia dele. Porque ele queria ter mais anos de vida, ele queria ser curado daquilo, ele queria persistir na vida dele. E quando ele olha para essa parede, enquanto ele fala com a parede, Deus fala lá para Isaías, volta e fala que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. E então o que me chamou a atenção foi a parede, porque naquele momento eu estava de frente com uma. E aí o que eu pensei? O meu problema parece não ter solução, porque como uma parede você não consegue passar por ela, mas é de lá que ele vai vir a solução daquele que é impossível, é através dessa parede. E aí eu falei, através do que a gente olha e parece ser impossível a ultrapassagem, parece que não tem mais jeito. Sabe aquele momento que a gente está na vida, que você olha para um lado, é parede, para o outro, parede, para trás, para frente, aí você fala, não tem porta, não tem janela, para onde que eu vou sair? Mas não, era pela parede. E eu falei, a partir de hoje, falei não, meu bloquinho está aqui, ele ainda está aqui. E eu escrevi, Deus é bom e maravilhoso, e a partir de hoje, dia 23/4, eu vou ficar bem e eu irei crescer cada dia mais, em nome de Jesus. E eu não esqueço desse dia, eu não deixo meu papelzinho por nada, porque foi a partir desse dia que a minha vida foi transformada, que a minha vida mudou por completo. Foi a partir desse dia que Deus começou a trabalhar em mim coisas que eu jamais imaginei, porque se eu sou a Ingrid de 1 ano e meio atrás, e vocês me chamam aqui, eu jamais viria. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa travada, uma pessoa... Não, o Fabinho lá da igreja costuma dizer que eu nem oi dava. Que ele passava do meu lado, ele passava do meu lado assim, tipo, nossa, eu não cumprimentava, cabeça baixa, totalmente depressiva, totalmente... Então Deus, ele quer quem? As pessoas que parecem que não tem jeito. O casal era assim, viu? A gente era um casal assim. Os dois, Nossa. não, imagina, né, igreja? E assim, a vida, ela tem que passar por esse processo. Porque se não fosse essa dor, se não fosse esse processo, eu não teria vivido nada do que Deus me permitiu viver. Experiências maravilhosas com Ele, experiências na igreja, experiência com a juventude, com a vida, o nosso casamento, tudo foi através dessa dor. Então, às vezes quando eu estou conversando com algum jovem que vem falar para mim que está passando mesmo, eu falo assim, uma coisa que eu aprendi durante isso, só é milagre quem passa por ele. Não tem como você chegar em alguém e falar, eu fui um milagre de Deus, se você não tiver passado pelo milagre. Então, eu costumo dizer, use a dor. A dor tá ali, tá doendo, lhe dói. Eu vou falar pra você, até hoje, às vezes ela dói, só que eu uso ela. Porque toda vez que eu sei que ela tá batendo forte, é porque algo maior de Deus vai chegar na minha vida. Toda vez que eu sei que algo tá acabando comigo por dentro, que eu tô me sentindo desmoronar,
é porque eu sei que algo novo está chegando. E quando esse algo novo chegar, vai valer a pena toda essa dor. Toda a dor sentida, tudo que está acontecendo através da minha vida, através desse coração, do seu coração, é porque vai valer a pena. Porque tem coisas que Deus, se Ele não permitir acontecer na sua vida, tem coisas que se Ele não permitir essa dor, você jamais vai viver o que Ele quer que você viva. É através dela. Jesus, quando Ele começou a caminhada dele, Ele passou 40 dias e 40 noites num deserto. Porque Ele precisava daquele deserto para poder fazer os grandes milagres da vida dele. Mas por que Ele passou por aquele deserto? Para nos mostrar que antes do propósito, antes da promessa se realizar, a gente passa por ele também. Eita, Jesus. A gente também vai passar por ele. Então, eu tô ainda no deserto, porque eu ainda não cheguei no patamar que Deus quer, mas só que toda vez que começa a apertar lá no deserto, eu pego e falo, o grande Deus está chegando, então eu vou aguentar firme. É forte. Então é isso que a gente tem que se apegar. Tem que se apegar na dor. Deixa a dor lá. Não deixa ela te usar, não deixa ela te corroer, não deixa. Use ela. Aí que o inimigo fica mais E é mais um degrau pensa. aqui. Passando por isso é mais um degrau. Mais um degrau que você sobe, exatamente. Aí o inimigo fica doido. Tem mais um corinho que é assim, ó. Deixa nas mãos do Senhor. Eu gosto de corinho, hein? Meu Deus do céu. Vou perceber, né? A Bíblia vai falar da cruz, né? Aqueles que querem vir após mim, tomem sua cruz e sigam. E a cruz é mais ou menos isso aí, né? Colocar ela nas costas, ela pesa, ela machuca. Ela nos requer muito da nossa vida, aí você para pra pensar assim. Mas essa cruz, ela te direciona para um lugar. Jesus, ele foi direcionado com aquele madeiro nas costas até onde ele seria glorificado. Se nós estamos carregando essa cruz nas nossas costas, é porque nós vamos chegar em algum lugar, e esse lugar é a eternidade. É isso que nós esperamos. Então, no momento, eu vi até um pastor falando isso, que o crente, se o crente ele não está tendo prova, é porque ele não está sendo crente. Não, tá errado, né? Alguma coisa está errada. A prova só acaba quando você chegar no céu. Então, a gente tem que aprender. O jovem tem que entender isso, né? Eu acho até estranho quando os jovens que são influência na nossa... eu vou falar de influência aqui. São influência na... É que é perigoso mexer nesses lados, mas é uma realidade. Eu acho estranho quando os jovens que são influência na nossa geração tenta passar um negócio, uma positividade, para não vem que sua vida vai melhorar, muito pelo contrário. Vai melhorar no sentido de que todo o peso do pecado vai sair das nossas costas, mas que vai ser uma prova atrás da outra, é muito fácil. Mas Jesus, ele garante a prova, vai ter prova, mas ele garante a vitória também. Essa questão. Admiro muito o apóstolo Paulo. Nossa, eu fico falando de Paulo, ele fica cansado de ouvir Paulo. Eu falo pra ele, quando eu chegar no céu, eu vou direto em Jesus. Depois de Jesus, eu falo, cadê Paulo? Porque assim, as coisas que eu leio, que ele fala, faz a gente entender muito. E nem assim, o pecado, a carne nossa, a nossa carne, ela é pecaminosa. Não tem como a gente fugir do pecado. Ele sempre vai estar aqui. A Bíblia já nos diz que o mundo já é do maligno. A gente vive aqui, mas a gente não é daqui. Então, o que não nos faz pecar? O Espírito. Mas a nossa carne é tendenciosa a sempre querer pecar. Por isso que quando você jovem, a gente pensar assim, nossa, mas eu estou na igreja e eu estou com desejo do mundo. Você vai ter. Desde o Éden. Você sempre vai ter desejo. Sempre vai ter o desejo de querer fazer, de querer ir para algum lugar, mas o que vence esse desejo? O Espírito. Por isso que ele tem que estar fortalecido, por isso que ele tem que estar forte. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque o Espírito pode estar pronto, mas a carne ela é fraca, porque a carne ela tem a tendência de pecar.
ela sempre vai querer, enquanto a gente estiver nesse mundo, não adianta, a pessoa que falar que é perfeita já pecou por dizer que é. Então, jovem, pelo amor de Deus, não pense isso, que você está na igreja, está com vontade de ir para o mundo, então quer dizer que você está no mundo e não é mais de Jesus, Jesus não está mais com você, porque, nossa, a juventude tem uma cabeça. Uma cabeça extraordinária, de pensar 1 milhão de coisas em uma vez só. Não, o corpo tem essa tendência, mas o espírito faz com que não aconteça. Então por isso que a gente tem que se fortalecer em espírito e crer que Jesus ele vai voltar, e a hora que ele voltar vai valer a pena todo esse sofrimento, todo esse esforço. Até porque o céu é para os corajosos. Sim. Para a gente chegar nele, a gente precisa o quê? Passar pela prova. Aí a criatura quer que seja fácil. Meu, a gente vai viver a eternidade sem choro, sem tristeza, sem dor, sem nada. Eternidade em paz, com Jesus do lado, e a pessoa quer que seja fácil aqui. Não vai ser. Vai ser fácil aqui para ser difícil no inferno. Né? Claro, olha só. Olha só. Pega essa, jovem. Não queria ouvir, mas eu ouvi. Não quer ouvir, mas vai Na ouvir. realidade, a Bíblia que eu conheço diz que a porta do céu é estreita, a porta do inferno é larga. A que eu conheço, né? Eu dei a minha Bíblia. E o jovem normalmente assim, ele vai, peca, e depois ele sente aquela acusação que o diabo vai jogar nele mesmo, e depois ele fica, eu não vou voltar para a igreja porque eu pequei, eu não vou conseguir sair dessa vida, mais ou menos desse jeito. E o inimigo ali, sempre acusando, só que não é dessa maneira, a gente sabe, a Ingrid falou sobre isso. A gente somos tendenciosos a pecar todos os dias. Exatamente. Então eu acho A Bíblia fala, ó, eu até abri aqui, ó, porque eu ministrei não, deu uma saudação falando isso. Romanos 7, verso 19. Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal, quando eu for ver. Interessante é quem está falando isso daí? Paulo! Paulo. Paulo não. Se Paulo está falando, quem é a gente para Fala assim. falar qualquer outra coisa ao contrário? É um fato. Isso é a tendência da carne, né? A carne, ela já é competitiva, né? Agora, quando a gente começa a alimentar o espírito, é naquela parte que você acabou de falar, ele vai te falar assim, olha, tem uma oportunidade para você. O inimigo vai te acusar. Nossa, não, já não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo vai lá e fala, Tem jeito. Porque a igreja não é lugar para pessoa perfeita. Você acha que você é perfeito, não vem para a igreja, você vai se estragar. É um lugar para pessoa que é imperfeito. E reconhece isso. Sim. Você é pecador, ele reconheceu, então é seu lugar. muitos saem por causa disso. Olha, chega na igreja, acha que tudo é perfeito e quer ficar olhando para os lados. Tipo, olhar a vida de um, olhar a vida de outro, né? Na verdade não é dessa maneira. Tem um monte de gente problemática que está lá porque Reconheceu que é problemático. reconheceu que é problemático e fala, não, eu quero mudar de vida. Eu quero esse Jesus assim que mudou a vida do meu irmão ali, mudou a vida do meu irmão aqui. Eu sei que vai fazer isso. Até que foi uma benção, né? Nossa, a gente poderia passar aqui horas e horas conversando, mas o que os jovens aprendem hoje? Pegar as mãos assim, e vamos mostrar para esses jovens como que é. Eu falo muito, você já. Não pode falar. Pode falar. Eu falo isso. A gente gosta, Você é boa pra isso. A gente Você é gosta boa pra a isso. gente gosta de quem fala. Então, que a gente passou aqui, na verdade não foi nada combinado. Já quero dizer isso por quê? Porque quando o Espírito Santo ele quer trabalhar de uma forma, ele trabalha assim, não é combinado, que nem o Matheus falou que ia me mandar um tema, passou um mês, aí eu comecei a me desesperar, falei, nossa, e agora? Só que aí ele falou assim, ó, irmã, não tem tema. Eu falei, então amém, o tema é o Espírito Santo que vai dar. Era o Espírito Santo da vida do Mateus, já falando assim, não foi o tempo. E enfim, o tema foi o quê? Não desista. Eita, Vamos por esse, não desista. Porque é difícil, a gente está entrando para o setembro, que é um setembro considerado amarelo contra o suicídio, e talvez esse é um Cogibrac voltado a você e a dizer a você, tem jeito,
teve jeito na minha vida, teve jeito na vida dos irmãos, vai ter jeito na sua também. Jesus, ele pode mudar histórias. Não digo a você que a dor vai ser curada, mas que você vai ser liberto, como a gente disse aqui. O que é ser liberto? É mesmo quando a dor bate aqui, porque Paulo disse que tinha um espinho na carne. Então quer dizer, talvez esse seja o seu espinho na carne, mas mesmo quando ele bater, você vai dizer assim: essa dor não vai me matar, eu vou usar ela para chegar mais perto de Deus, porque a partir desse momento eu estou liberto. Então, pense dessa maneira, na liberdade, a liberdade de viver com Cristo, na liberdade de sentir essa dor e não morrer com ela, porque tem muitos jovens morrendo por causa dessa dor. Mas eu digo a você, Cristo é aquele que pode trazer você para perto, não simplesmente te curar, mas te libertar de todo esse mal. Então, não perca tempo, não. Glória. Pega essa, Amém? João. Amém? Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Eu li o final do livro e Jesus venceu no final. Então ele venceu por mim, por você. E a gente quer agradecer pela vida de vocês aqui. Vocês vieram tão longe para estar aqui nessa noite. Foi uma bênção. A gente aprendeu muito, como os jovens que vão assistir vão aprender muito com esse episódio do nosso Podbrac. Sou muito grato pela vida de vocês. Eu também sou muito grata. Nossa, esse fez tanto bem que fez assim, ó, pá! Eu fiquei, tá bom. Eu até vou sair daqui com certeza. Mas muito esse mais é o alimentada nosso por Podbrac. vocês. Nós estamos aqui para tratar de assuntos diretamente direcionados para os jovens. E nós estamos aqui encerrando mais um Podbrac. Entrevistamos a Ingrid e o César. Nós estaremos semana que vem aqui, não sabemos com quem, nem o que nós vamos falar, mas nós estamos aqui. Ele saiu, hein? Ele saiu, Isso aí. Mas não deixe de seguir o nosso canal, seguir a nossa página no Instagram, Jubrac Botucatu Off. O nosso canal no YouTube é Jubrac Botucatu. Segue a nossa irmã Ingrid no Instagram, tem o Facebook da Jubrac de São Manuel. Confere os trabalhos lá, que é bênção. Tem mais novidade vindo aí. Eles adiantaram para nós, mas vocês têm que olhar lá, nós não vamos adiantar para vocês não. Acompanhe as nossas redes sociais e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo para que possa alcançar mais vidas. Valeu? Deus abençoe! Deus abençoe. É isso aí, galera. Errado.